O celular que você usa na cama esta noite não está apenas dificultando o seu sono, está desligando ativamente funções dos seus órgãos em tempo real. O modo noturno não resolve nada. E o que está acontecendo com o seu pâncreas, com o seu coração e com o seu sistema imunológico enquanto você olha para a tela é algo que nenhuma campanha de saúde pública comunicou com clareza suficiente, até agora. O modo noturno não resolve nada. O óculos com filtro barato que você comprou resolve uma fração mínima. E o dano que está acontecendo com os seus órgãos, não com os seus olhos, com os seus órgãos, vai muito além do que qualquer campanha publicitária vai comunicar. Hoje eu vou mostrar para você 5 coisas que a luz do seu celular está fazendo com o seu corpo neste exato momento. Enquanto você está na cama, enquanto você acredita que está relaxando, enquanto você acha que está apenas assistindo mais um vídeo antes de dormir. Vou mostrar o que ela faz com a produção de melatonina no nível celular. Vou mostrar o que ela faz com o seu pâncreas e com a sua insulina, e por que isso explica o ganho de peso que você não consegue parar. Vou mostrar o que ela faz com o seu coração e com a sua pressão arterial enquanto você dorme sem perceber. Vou mostrar o que ela faz com o seu sistema imunológico e a conexão com as infecções repetidas que você acha que são azar. E vou te dar 5 mudanças específicas que você pode implementar esta noite, agora, sem comprar nada, sem baixar nenhum aplicativo pago, sem gastar um centavo. Fique comigo até o final, porque o que eu vou revelar nos últimos 5 minutos é a coisa mais importante que você vai ouvir sobre luz azul e saúde este ano. Mas antes de começar, escreva nos comentários agora uma única palavra. Qual é o órgão do seu corpo sobre o qual você tem mais medo? Coração, fígado, cérebro, pâncreas. Escreva nos comentários, quero ver o que mais preocupa quem está assistindo este vídeo. Vamos começar pelo começo, pelo que a ciência realmente documentou. Não o que você viu em publicidade de óculos da moda, não o que uma empresa de tecnologia quer que você acredite, não o que um influenciador vendendo suplemento de melatonina publicou, mas o que pesquisadores independentes publicaram em revistas científicas revisadas por pares ao longo de décadas de pesquisa convergente. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism demonstrou que a exposição à luz artificial à noite, incluindo especificamente a luz emitida por celulares, tablets e televisões, suprime a produção de melatonina em até 90%. 90%. E essa supressão começa em menos de 12 minutos de exposição. 12 minutos. Você provavelmente usa o celular na cama por 30, 45, às vezes mais de 60 minutos. Você ultrapassou o limiar de supressão antes de chegar na metade do primeiro vídeo. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém comenta quando fala sobre melatonina. E é o detalhe que muda tudo. Todo mundo sabe que a melatonina serve para dormir. É o hormônio do sono, faz você ter sonolência. Isso todo mundo já ouviu. O que quase ninguém sabe é que a melatonina é também um dos antioxidantes mais poderosos que o corpo humano produz. Ela não é apenas um hormônio do sono, ela é uma molécula de proteção sistêmica presente em todos os tecidos do corpo, do coração ao intestino, do fígado às células da pele. Quando a sua produção cai 90%, toda noite, noite após noite, durante meses e anos, as consequências vão muito além de uma noite mal dormida. As consequências são orgânicas, são estruturais, são cumulativas e são invisíveis até que se tornem um diagnóstico. A melatonina protege o DNA celular contra danos oxidativos em todos os tecidos do corpo. Ela regula a temperatura central durante a noite, coordenando o metabolismo para o modo de reparo profundo. Ela sincroniza o momento exato em que cada órgão, o coração, o fígado, o pâncreas, os rins, entra na sua janela específica de recuperação. Ela modula a atividade de enzimas reparadoras de DNA. Ela reduz a inflamação sistêmica nos tecidos que passaram o dia em atividade intensa. Quando ela está ausente, o sinal de início de reparo não chega. Os órgãos ficam em modo de alerta, em modo de sobrevivência, em modo de operação de custo mínimo. E um órgão que não tem tempo para se reparar adequadamente é um órgão que acumula microdanos noite após noite, até que o acúmulo se torne uma patologia visível nos exames, com um nome, com um código de diagnóstico, com um protocolo de medicamento. E o que vem agora é ainda mais preocupante. Mas antes de deixar o tema da melatonina, existe um dado adicional que precisa ser dito com clareza.
A supressão de 90% que mencionei não acontece apenas quando você usa o celular ativamente, ela pode continuar por horas após você apagar a tela. O núcleo supraquiasmático não se adapta instantaneamente à escuridão depois de ter recebido o sinal de luz. A janela de recuperação da melatonina, o tempo necessário para que ela volte a ser secretada em níveis adequados após a exposição à luz azul, é de aproximadamente 90 minutos em adultos jovens e pode ser ainda maior em adultos acima de 50 anos, cuja produção de melatonina já é naturalmente mais baixa. Isso significa que se você usa o celular até meia-noite e dorme à meia-noite, vai entrar nos primeiros ciclos de sono com a melatonina ainda suprimida. Os ciclos de sono profundo da primeira metade da noite, os mais reparadores, ocorrem sem a proteção antioxidante que deveria estar presente. Porque o segundo sistema que a luz do seu celular destrói não é um sistema que você associa normalmente com o sono. Não é o cérebro, não é a pressão, é o seu pâncreas. Um estudo publicado no periódico Diabetes Care, da Associação Americana de Diabetes, uma das publicações mais rigorosas na área de metabolismo e endocrinologia, acompanhou adultos saudáveis sem histórico de diabetes ou síndrome metabólica e mediu o impacto da exposição à luz durante a noite sobre a sensibilidade à insulina. O protocolo foi simples e brutal. Alguns participantes dormiram em escuridão completa, outros dormiram em um quarto com luz de baixa intensidade equivalente à emitida por um celular. Na manhã seguinte, todos realizaram exames de sangue e testes de tolerância à glicose. O resultado foi chocante para os próprios pesquisadores. Uma única noite de exposição à luz durante o sono foi suficiente para reduzir a sensibilidade à insulina de forma clinicamente mensurável. Uma única noite. O que isso significa na prática? Significa que o seu pâncreas, que deveria estar em repouso profundo, se recuperando, se regenerando durante as horas de sono, é forçado a trabalhar em resposta à confusão hormonal criada pela luz. O mecanismo é preciso. O cérebro detecta a luz, interpreta isso como sinal de dia, libera hormônios de vigília, incluindo cortisol, e o cortisol eleva a glicemia. O pâncreas responde produzindo insulina. A insulina tenta reduzir a glicemia. O pâncreas trabalha quando deveria descansar. Faça isso toda noite por 1 ano, por 2 anos, por 4 anos. E você terá o padrão fisiológico que pesquisadores associam ao desenvolvimento progressivo de resistência à insulina, o prelúdio direto do diabetes tipo 2. Para milhões de pessoas que acordam com os níveis de açúcar no sangue instáveis, que têm dificuldade de perder peso mesmo seguindo dieta corretamente, que sentem aquela fome intensa logo pela manhã sem razão aparente, que têm triglicerídeos elevados sem consumir gordura em excesso, parte da explicação pode estar inteiramente no que aconteceu com o pâncreas durante as noites anteriores. Mas deixa eu te contar sobre uma pessoa que descobriu isso da forma mais difícil possível. Rodrigo tinha 47 anos, trabalhava em home office, não tinha horário fixo, deitava na cama todos os dias por volta das 22 horas, mas ficava no celular, rolando o feed, respondendo mensagens de trabalho, assistindo vídeos curtos, verificando e-mail, mais um vídeo, mais uma notificação, até meia-noite, 1 da manhã, às vezes mais. Era uma rotina construída aos poucos, naturalizada pela conveniência e que ele mantinha há pelo menos 4 anos ininterruptos. Durante esses 4 anos, ele acumulou uma lista crescente de problemas que nenhum médico conseguia explicar de forma integrada. Triglicerídeos elevados que não respondiam às mudanças alimentares. Pré-diabetes, o médico dizia para ficar de olho, sem urgência aparente. Pressão arterial. Levemente acima do normal em todas as medições matinais. Infecções recorrentes, especialmente no inverno, que duravam mais do que o esperado. Fadiga constante mesmo após 7 ou 8 horas na cama. E um ganho de peso gradual e inexplicável de 8 quilos em 2 anos, mesmo sem ter mudado significativamente a alimentação. Cada problema recebia um diagnóstico separado, um remédio para triglicerídeos, orientação nutricional para o pré-diabetes, monitoramento regular da pressão. Vitamina C para reforçar a imunidade, nenhuma conexão entre eles, ninguém conectou os pontos. Foi lendo um artigo científico, por acaso, um estudo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos sobre disrupção circadiana e síndrome metabólica, que Rodrigo começou a suspeitar da causa comum de todos aqueles problemas. Ele não procurou nenhum médico novo, não comprou suplementos, não mudou a dieta,
aplicou apenas as 5 mudanças de comportamento noturno que eu vou te mostrar daqui a pouco. Em 90 dias, os exames mudaram de forma que o próprio médico pediu para repetir porque acreditava em erro laboratorial. Mas antes de chegar nas soluções, você precisa entender o terceiro órgão que está sendo silenciosamente agredido toda noite, e esse é o órgão que pode matar você sem aviso prévio: o seu coração. Uma pesquisa publicada no European Heart Journal, uma das revistas de cardiologia mais respeitadas e citadas do mundo, demonstrou que a exposição à luz durante as horas de sono está diretamente associada a um aumento mensurável na frequência cardíaca noturna e à elevação da pressão arterial medida na manhã seguinte. Os pesquisadores monitoraram a atividade cardíaca de participantes durante toda a noite com sensores de alta precisão. Participantes expostos à luz, mesmo uma luz de baixa intensidade, equivalente à de um celular a 1 metro de distância, apresentavam maior ativação do sistema nervoso simpático durante o sono do que participantes em escuridão completa. O sistema nervoso simpático é o sistema de emergência do seu corpo. É o sistema que acelera o coração quando você leva um susto. É o que eleva a pressão quando você está em situação de estresse. É o sistema que prepara o corpo para lutar ou fugir. Durante a noite, esse sistema deveria estar progressivamente desativado, permitindo que o coração reduza a frequência cardíaca, que a pressão arterial caia naturalmente, que o sistema cardiovascular entre no descanso profundo que é a sua janela de recuperação. Quando há luz no ambiente, isso não acontece plenamente. O coração trabalha mais do que deveria durante horas que deveriam ser de repouso total. A pressão não cai o suficiente, e pesquisadores cardiologistas têm um termo clínico específico para pessoas cuja pressão arterial não apresenta a queda noturna esperada: non-dippers. Estudos de longo prazo demonstram que indivíduos nessa categoria, cuja pressão permanece elevada durante o sono, apresentam risco significativamente maior de infarto do miocárdio e de acidente vascular cerebral, independentemente dos valores de pressão medidos durante o dia. Você pode ser um non-dipper sem nunca ter ouvido esse termo, pode estar dentro da faixa normal nas consultas médicas durante o dia e apresentar o padrão de risco durante a noite, e o seu celular pode ser o motivo. E aqui está o detalhe que quase ninguém conhece sobre o impacto cardíaco da luz noturna. O dano não é apenas cumulativo ao longo de meses ou anos, ele ocorre na mesma noite. Uma única sessão de uso de celular na cama, 30 minutos, 45 minutos de exposição, já altera a variabilidade da frequência cardíaca naquela madrugada. A variabilidade da frequência cardíaca é um dos marcadores mais precisos de saúde cardiovascular e de função do sistema nervoso autônomo. Quando ela está comprometida, o coração é menos capaz de se adaptar às demandas do momento. A recuperação cardiovascular está prejudicada antes mesmo de você apagar a tela. Mas o que vem agora é o ponto que mais assusta e que é o menos discutido em qualquer canal de saúde: o sistema imunológico. Um estudo publicado no periódico Sleep, da Academia Americana de Medicina do Sono, acompanhou trabalhadores em turnos noturnos, pessoas que ficavam acordadas e expostas à luz artificial quando deveriam estar dormindo, e comparou os perfis imunológicos deles com trabalhadores de turno diurno com hábitos similares. Os resultados foram consistentes e alarmantes. Trabalhadores noturnos apresentavam concentrações significativamente menores de células NK, as chamadas células assassinas naturais, que constituem a primeira linha de defesa ativa do sistema imunológico contra infecções virais e contra células tumorais em formação. E aqui está o dado que muda tudo. Você não precisa trabalhar no turno da noite para sofrer o mesmo efeito imunológico. Você só precisa ficar exposto à luz quando o seu cérebro espera escuridão. Apenas isso. E é exatamente isso que acontece toda vez que você usa o celular na cama, toda noite, sem perceber que está sistematicamente desarmando o seu sistema de defesa. A disrupção circadiana, causada pela luz noturna, reduz a produção e a eficácia das células de defesa. Compromete a resposta inflamatória coordenada, tornando as infecções mais difíceis de resolver. Reduz a eficácia de vacinas administradas em pessoas com ritmo circadiano cronicamente desregulado, dado publicado em estudos de vacinação contra influenza e hepatite, e pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos
documentaram associação entre exposição crônica à luz noturna artificial e aumento do risco de câncer de mama em mulheres e de próstata em homens, em populações que trabalhavam à noite ou dormiam com fontes de luz por longos períodos. Isso não é alarmismo. São décadas de pesquisa independente convergindo no mesmo ponto, publicadas nas revistas científicas mais rigorosas do planeta. A luz do seu celular não está apenas atrapalhando o sono, está sistematicamente comprometendo a capacidade do seu corpo de se defender, de se reparar, de se proteger contra ameaças internas e externas. Existe ainda um quinto órgão que poucas pessoas associam à exposição à luz noturna: o fígado. A destoxificação hepática, o processo pelo qual o fígado filtra o sangue e elimina compostos prejudiciais, tem pico de atividade entre meia-noite e as 3 da manhã, durante o sono profundo. Esse pico de atividade hepática depende da presença de melatonina circulante e da temperatura corporal reduzida, ambas condições que a luz noturna compromete. Quando a destoxificação hepática é cronicamente incompleta, compostos que deveriam ser eliminados circulam por mais tempo no sangue, aumentando a carga inflamatória sistêmica. É mais um elo silencioso numa cadeia de danos que começa com um simples hábito de deitar na cama com o celular. E o pior de tudo, o problema não é o brilho, é a frequência. A luz azul tem comprimento de onda entre 380 e 450 nanômetros. Essa faixa específica de frequência é a que os fotorreceptores especializados da retina, chamados células ganglionares melanopsínicas ou células ganglionares fotossensíveis intrínsecas, são mais sensíveis. Essas células não formam imagens, elas não enxergam. Elas existem exclusivamente para detectar luz ambiente e sincronizar o relógio biológico interno com o ciclo de luz e escuridão externo. Quando essas células detectam a frequência azul, enviam um sinal neural direto para o núcleo supraquiasmático, o relógio biológico mestre localizado no hipotálamo, informando que é dia. O cérebro acredita e reage como se fosse dia. A produção de melatonina para. O cortisol começa a subir, o metabolismo entra em modo diurno. Todos os processos de recuperação noturna são adiados ou interrompidos. O modo noturno do celular tenta compensar isso reduzindo a temperatura de cor da tela, deixando-a mais amarelada. Mas estudos independentes mostram que esse ajuste reduz a emissão de luz azul em apenas 20 a 30%. O problema persiste em 70 a 80% da intensidade original. Você está recebendo a maior parte do dano, mesmo com o modo noturno ativado. Você precisa de algo diferente. E agora, eu vou te mostrar exatamente o que fazer. Mas antes, segunda pergunta para os comentários. Você usa o celular na cama toda noite? Escreva sim ou não. Quero ver a proporção neste vídeo. E se você usa, escreva também quanto tempo em média. Esses dados me ajudam a entender quem está aqui e o que você precisa. Primeira mudança. Estabeleça um corte de tela às 21 horas, 90 minutos antes de dormir. Um estudo da Universidade de Harvard demonstrou que 90 minutos de ausência de luz azul antes de dormir permitem que a melatonina comece a ser secretada em níveis próximos ao fisiológico normal, que o núcleo supraquiasmático receba o sinal correto de aproximação da escuridão e que o corpo inicie a cascata hormonal completa do sono com a antecedência necessária para que os primeiros ciclos de sono profundo sejam de qualidade máxima. Se 90 minutos parece impossível no seu cotidiano, comece com 60. Depois, expanda gradualmente. O objetivo é 90 e vale atingi-lo em semanas, não em um dia. Segunda mudança. Elimine qualquer fonte de luz do quarto onde você dorme, não apenas o celular. O LED do roteador, a luz do ar-condicionado, a luz que entra pela fresta da porta ou pela janela sem blackout. O quarto onde você dorme deve ser escuro o suficiente para que você não consiga distinguir a própria mão na frente do rosto após 2 ou 3 minutos de adaptação. Pesquisadores do Brigham and Women's Hospital, em Boston, demonstraram que mesmo uma luz de intensidade equivalente a 10 lux, o brilho aproximado de uma vela acesa, é suficiente para suprimir parcialmente a melatonina em adultos sensíveis. A escuridão completa não é exagero de perfeccionista. É uma condição fisiológica necessária para que a recuperação orgânica ocorra como foi projetada para ocorrer. Use blackout nas janelas se necessário.
Tampe os LEDs de equipamentos eletrônicos com fita isolante escura. Coloque o roteador fora do quarto. Terceira mudança. Se você precisa usar o celular à noite por razões profissionais ou de emergência, instale um aplicativo de filtro de luz azul de espectro real, não o modo noturno nativo. Existem aplicativos gratuitos que reduzem a emissão de luz azul em até 90%, não apenas 20% ou 30%. A diferença biológica entre uma filtração de 20% e uma de 90% é enorme. É a diferença entre 90% de supressão de melatonina e algo próximo ao normal. E se você usa óculos, os filtros de lente âmbar escuro, desenvolvidos especificamente para uso noturno, não os levemente amarelados para uso diurno, demonstraram em estudos clínicos reduzir significativamente o impacto sobre a produção de melatonina mesmo em uso prolongado de telas. Quarta mudança. Crie um ritual de transição entre o uso de tela e o sono. O cérebro humano não foi projetado para alternar instantaneamente entre estimulação digital intensa e sono profundo. A transição precisa ser gradual e deliberada. Isso pode ser leitura em papel com luz quente e de baixa intensidade, pode ser alongamento suave ou respiração diafragmática lenta, pode ser simplesmente deitar no escuro sem nenhum estímulo por 10 a 15 minutos, deixando o sistema nervoso autônomo desacelerar naturalmente sem nenhuma demanda. Um estudo publicado no Journal of Sleep Research demonstrou que pessoas que implementaram um ritual de transição de 15 minutos antes do sono, sem telas, com iluminação baixa e quente, melhoraram a qualidade subjetiva do sono em 62% em apenas 2 semanas, sem nenhuma outra intervenção farmacológica ou comportamental adicional. 62% em 2 semanas, sem suplementos, sem medicamentos, sem custo algum. Quinta mudança. Carregue o celular fora do quarto. Esta é a mais simples e a mais resistida de todas. A justificativa mais comum é que o celular serve como despertador. Compre um despertador analógico ou digital simples. Custam menos de R$ 50, não emitem luz azul, não recebem notificações às 2 da manhã e não criam a tentação de checar redes sociais quando você acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. Manter o celular dentro do quarto, mesmo com a tela apagada, mesmo no modo silencioso total, cria 2 problemas documentados. Primeiro, qualquer notificação que ilumine minimamente a tela durante a noite pode interromper ciclos de sono sem que você perceba conscientemente. Segundo, a presença física do celular próximo a você cria o que pesquisadores comportamentais chamam de efeito de disponibilidade. A probabilidade de você pegá-lo aumenta de forma substancial, simplesmente por ele estar ao alcance da mão, especialmente durante os despertares naturais que ocorrem entre os ciclos de sono. Remova a tentação fisicamente, retire o celular do quarto antes de deitar cada noite. Agora, de volta a Rodrigo. Em 90 dias aplicando exatamente essas 5 mudanças, sem dieta especial, sem suplementos, sem nenhum medicamento novo. Os exames mostraram redução de 23% nos triglicerídeos. A glicemia em jejum retornou ao range de normalidade. A pressão arterial se estabilizou sem necessidade de medicação. As infecções recorrentes do inverno simplesmente pararam. E a fadiga constante de 4 anos, aquela sensação permanente de nunca estar completamente recuperado, independentemente de quantas horas dormia, desapareceu. O médico pediu para repetir os exames. Quando os resultados foram confirmados, Rodrigo apresentou o estudo do Instituto Nacional de Saúde que havia lido. A resposta foi direta. Isso deveria ser recomendado para todos os pacientes, mas não é. Porque não existe remédio para prescrever, não existe exame para solicitar, não existe procedimento para realizar. Existe apenas uma decisão comportamental que o paciente precisa tomar por conta própria, e que a medicina convencional não tem incentivo estrutural para ensinar. E aqui está a conclusão mais importante de tudo o que foi dito hoje. Você não está escolhendo entre usar o celular na cama e não usar o celular na cama. Você está escolhendo entre 2 versões do seu futuro. Uma versão em que os seus órgãos recebem o sinal correto toda noite, o sinal de escuridão, de repouso, de recuperação, e todos os processos de reparo celular, hormonal e imunológico ocorrem como foram projetados para ocorrer. E uma versão em que eles recebem o sinal errado. Toda noite, ano após ano, sem interrupção.
até que o acúmulo de microdanos não reparados se torne uma doença com nome registrado no prontuário, com código de diagnóstico, com prescrição de medicamento. O celular não vai te matar esta noite, mas vai cortar mais uma fração da sua reserva de saúde, como um pequeno vazamento invisível dentro das paredes, até que o teto desaba sem aviso. A escolha está literalmente na sua mão, cada noite, sem exceção. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que usa o celular na cama toda noite. Não precisa de explicação, não precisa de comentário elaborado, só encaminha. Porque a informação que está aqui não chega por campanha de saúde pública, não chega em 10 minutos de consulta médica, chega por alguém que se importa o suficiente para parar e mandar. Se este canal ainda não faz parte da sua rotina de saúde, inscreva-se agora e ative o sino. Cada vídeo aqui é construído sobre pesquisa real, sem suplementos patrocinados, sem produtos para vender, sem atalhos, apenas o que a ciência documentou e que você tem o direito de conhecer. No próximo vídeo, eu vou revelar algo que pesquisadores de longevidade descobriram estudando as populações que vivem rotineiramente até 100 anos ou mais, as chamadas zonas azuis da longevidade. Existe um hábito de apenas 10 segundos que praticamente todos eles compartilham. Não é dieta, não é exercício, não é nenhum suplemento. É um gesto físico específico que eles realizam toda noite antes de dormir, e os dados de décadas de pesquisa mostram que ele está diretamente associado à longevidade cardiovascular e neurológica. Se você tem mais de 40 anos e quer entender o que separa quem vive 100 anos de quem não chega lá, não pode perder esse vídeo. As informações apresentadas neste vídeo têm finalidade exclusivamente educativa e informativa, baseadas em estudos científicos publicados em revistas revisadas por pares. Elas não substituem a consulta com um médico ou profissional de saúde qualificado. Se você possui condições de saúde pré-existentes ou faz uso de medicamentos, consulte seu médico antes de realizar qualquer mudança na sua rotina.